Então talvez essa aí talvez o senhor tenha que sustentar. Tudo bem, excelência, não, sem problemas, estamos prontos e preparados. Tá, poderia se sustentar contra essa aí. Contra as outras era essa linha que eu lhe falei aqui. Daí. Perfeito. Então acho que o presidente lhe dá a palavra, então. Acho que eu tenho a palavra. Muito bem, obrigado pela palavra, senhor presidente. Na sua pessoa que cumprimenta os demais jogadores, servidores e colegas, como disse o desembargador Cândido, é um caso que acontece bastante na turma, um atraso significativo em um imóvel que está atrelado ao programa Minha Casa Minha Vida. No nosso caso aqui, o residencial Jardim Florense, em Chapecó, em Santa Catarina. E esse contrato que firma toda essa relação jurídica foi elaborado pela Caixa, foi assinado por todas as partes desse processo e previa entrega para o dia 9 de julho de 2021. E hoje esse atraso ele é de 3 anos, 6 meses e 26 dias. Então, uma verdadeira injustiça para aquele consumidor que aguarda a realização do sonho da casa própria. Eu sei que essa turma, em alguns casos, tem considerado uma certa presunção de força maior devido à pandemia do Covid-19 para tolerar o atraso da obra por 6 meses, pelos 180 dias. Mas, ao analisar o caso, nós não podemos perder de vista, e é só por isso que eu vim sustentar aqui hoje, excelências, que essa presunção, ela não elimina a obrigatoriedade do cumprimento das condições contratuais. Condições essas, lembramos, todas elaboradas pela própria Caixa Econômica Federal. E eu me refiro aqui, desembargador Favretto, à única possibilidade de prorrogação de um prazo como esse, a cláusula 4.9 desse contrato da Caixa. Eu não vou me ater aqui à cláusula, vossas excelências já conhecem muito bem, eu destaco apenas as duas condicionantes para prorrogar esse prazo por 6 meses, que seria justamente a realização da análise técnica e a autorização expressa da Caixa. E não há qualquer evidência que esses requisitos tenham sido cumpridos nesse empreendimento. A Caixa não apresentou análise técnica prévia, a Caixa não apresentou uma autorização formal para prorrogação desse prazo. A omissão desses elementos, ela inviabiliza a aplicação automática da cláusula de prorrogação. E com isso, obviamente, se impõe a declaração do inadimplemento contratual. Então, essas condições, desembargador Roger, elas são pilares aqui da relação contratual e elas asseguram que, numa eventual extensão desse prazo, isso pode ocorrer, mas desde que seja fundamentada nos critérios objetivos e justos já previstos ali no contrato. Ou seja, a Caixa Econômica ela elaborou esse contrato justamente para não admitir interpretação. E essa não pode ser uma exceção. Então, nós podemos pensar, ninguém esperava a pandemia. Então não havia como cumprir os requisitos de forma prévia. Tudo bem, mas a pandemia começou em março de 2020 e essa demanda somente foi ajuizada em janeiro de 2022. Então, será que nesse período não daria tempo de promover um estudo e viabilizar os requisitos, ainda que tardios, para que talvez se pudesse pleitear uma flexibilização? Ainda que não exista nada, absolutamente nada que comprove o cumprimento das condições contratuais, nós poderíamos também pensar na gravidade da pandemia, nos prejuízos que a Caixa e a construtora tiveram, e por isso seria justo o Covid-19 ser uma justificativa geral para a prorrogação de prazos. Bom, com a máxima vênia aqui, excelências, mas por uma questão de igualdade, uma coisa é certa, nós abriríamos um precedente gigantesco no judiciário e teríamos que rever todos os contratos do país com e sem condicionantes para qualquer das partes. Então, o que eu quero dizer é que mesmo que se reconheça essa existência de força maior, a relação consumerista impõe o dever de observar o contrato. Decidir qualquer coisa diferente disso é simplesmente banalizar as cláusulas contratuais que protegem não apenas o direito dos consumidores, mas também a previsibilidade e a justiça nas relações obrigacionais. E isso fica muito claro quando nós analisamos alguns precedentes, inclusive dessa egrégia turma, em específico, um recente julgado de relatoria do desembargador Roger, que esclarece muito bem essa situação. Então, abre aspas,
A cláusula de prorrogação, a cláusula 4.9 do contrato de financiamento, por sua vez, ela indica que o prazo referido poderia ser prorrogado em até 6 meses, quando comprovado o caso fortuito, força maior ou outra situação excepcional que tenha efetiva interferência no ritmo de execução da obra, mediante análise técnica e autorização da Caixa. No caso nos autos, tal situação excepcional não restou comprovada, de modo que a data a ser adotada como termo final para a entrega do imóvel é a data da promessa contratual, excluindo o prazo de tolerância, haja vista que não implementadas as condições previstas para a prorrogação. Assim, vão acolhidos os aclaratórios para fixar a data da promessa contratual como a data que o imóvel deveria ter sido entregue. Fecha aspas. Esses são os autos números 5001, 149, dígito 53 de 2022, 404, 7201, de relatoria do desembargador Roger, julgado no dia 12 de novembro de 2024. E ainda temos, claro, outros precedentes que reforçam essa necessidade de se cumprimento mais rigoroso dessas condições contratuais estabelecidas pela Caixa. Temos aqui o julgado número 5006-003, dígito 87 de 2022, 404-7202, dessa egrégia terceira turma, pela relatoria do desembargador Cândido, julgado no dia 17 de setembro de 2024, e mais um caso do desembargador Roger, número 50-12-389, dígito 05 de 2023, 404-7201, também da terceira turma, julgado no dia 17 de outubro de 2024. Então, excelências, diante desses argumentos, o que eu sustento nesse apelo é que, muito embora sabemos que a pandemia seja, inclusive segundo essa egrégia turma, um motivo de força maior para eventual tolerância desse atraso, nós pedimos que seja decidido que não foram cumpridas as necessárias, taxativas e objetivas condicionantes da cláusula 4.9 do contrato de financiamento. Então, com isso, eu peço que seja provido o apelo para que o atraso da obra seja declarado como a data prevista no contrato, dia 9 de julho de 2021 e não no dia 9 de janeiro de 2022. Essas eram minhas razões, senhor presidente. Agradeço. Obrigado, senhor procurador. Eu vou, senhor presidente, indicar a suspensão para examinar melhor essa questão. E só para confirmar bem esses detalhes ali, para deixar bem claro o meu voto aqui, e lhe agradeço o pontuar essas questões aqui, porque eu acho que o meu voto não estava examinando com devido destaque essa questão. Então, eu indico a suspensão e provavelmente estarei em mesa na próxima sessão. Pois é, muito obrigado. Então, o processo dizendo o seguinte: iniciado o julgamento, feita a sustentação oral, foi indicada a suspensão pelo relator. Muito bem, isso foi o último renúncio. Muito obrigado, doutor Douglas, né? Isto. Pela participação, seja sempre bem-vindo. Eu agradeço, desembargador.